Boa tarde, pessoal. Como o Will falou, né, ele me fez o convite para estar aqui fazendo esse curso para o Farol, né, mais uma das muitas participações que eu fiz em eventos do Farol. Né, como muitos sabem aqui, foi o grupo que eu ajudei a fundar em 2014 e agora o pessoal está fazendo esse crescimento com vários eventos, entre eles esse curso, que ele vai abarcar não só Bitcoin, né, mas vai abarcar vários outros aspectos de história monetária. Antes de começarmos, eu quero fazer um disclaimer. Primeiro, que imposto é roubo. O segundo disclaimer é que esse curso ele possui caráter meramente educativo e informativo. Então, toda e qualquer informação que estiver aqui não pode ser considerada uma dica de investimento. Eu preciso fazer esse disclaimer porque, né, para evitar problemas com o CVM e outros órgãos. Né? E outro aspecto para destacar é que o curso ele vai ser focado na parte conceitual, né, em explicar o que é Bitcoin, o que é o sistema monetário, esse tipo de coisa. Então a gente não vai ter aqui indicações de preço de compra, de análise técnica, nem módulos mais avançados. A gente vai ter o curso voltado para a parte conceitual, né, da moeda. E aí a gente vai começar essa parte falando da divisão do curso. Como o Will falou, vão ser 4 aulas. Nesse sábado nós vamos ver as origens e tipos de dinheiro, né, da pedra ao papel, onde a gente vai ver uma parte mais conceitual que não vai falar de criptomoedas em si, mas da origem do dinheiro e do sistema financeiro moderno. A próxima aula, no próximo sábado, a gente vai ver a parte de dinheiro digital. Só que ainda não vamos ver Bitcoin, porque o Bitcoin não foi o pioneiro na tentativa de criação de um dinheiro digital. Então nós vamos ver 4 das principais tentativas que houveram de criar-se um dinheiro digital antes do Bitcoin e quais foram os obstáculos que elas tinham que fizeram com que elas não fossem bem-sucedidas. Na terceira aula, nós vamos ver, aí sim, falando sobre Bitcoin, blockchain, né, e as utilidades. Então, essa aula vai ser específica para esses 2 pontos. E, para finalizar, nós vamos ver criptoativos e a nova economia. Aí, nessa última aula, ela vai ser um pouco mais resumida, porque nós vamos ter também uma parte prática. Nós vamos ver outras criptomoedas além do Bitcoin, né? O mercado que surgiu ao redor dessa nova economia, e a gente vai ter também uma aula prática onde cada um de vocês vai sair daqui com uma carteira, né? E com um brinde surpresa que vai ser distribuído também aos participantes na última aula. Beleza? Então, a gente vai começar tocando no ponto da aula de hoje, que é a evolução do dinheiro no tempo. Aqui a gente pode ver, né, vários tipos de dinheiro, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui, por exemplo, nós temos a nota do Ceilão, de 1942. Essa aqui é uma antiga moeda na China, isso aqui é um formato de uma pá. Nós temos, inclusive, o dinheiro da Bolívia, que é aquela moeda ali, né, o Guilherme que já foi para a Bolívia. Então nós temos vários tipos de dinheiro, mas a maior parte desse dinheiro ou é dinheiro em cédulas de papel ou dinheiro fiduciário. Mas a aula de hoje é para a gente saber como chegamos até aqui. Né? Como é que o dinheiro evoluiu a ponto de nós termos o sistema que temos hoje, né? Que infelizmente não é mais lastreado em metal. Então, a evolução do dinheiro ela começou por causa de uma necessidade que veio da mudança da sociedade. A nossa sociedade, no começo, né, nos primórdios da humanidade, ela era uma sociedade nômade. Isso muitos de vocês devem ter visto nas aulas de história. E os grupos nômades, eles não tinham uma localidade específica. Eles migravam de região para região de acordo com a necessidade, de acordo com a oferta de bens daquele lugar. E por não criarem raízes, eles não precisavam ter um intermédio, trocas de forma tão efetiva. Eles pegavam basicamente o que eles precisavam para sobreviver em cada local. Só que, à medida que a humanidade foi evoluindo, principalmente a partir de 10 mil anos atrás, quando começou a se desenvolver a agricultura e a pecuária, a sociedade começou a evoluir. Isso ficou registrado na história humana através de pinturas como essa, as chamadas famosas pinturas rupestres. E isso aqui é uma pintura simulando uma antiga feira. Essa aqui já é uma sociedade sedentária, uma sociedade que se fixou em determinados locais. E eles, como vocês estão vendo aqui, eles estão com vários produtos em uma cena como se estivessem se locomovendo para trocar esses produtos por alguma coisa. Então a gente pode ver animais, né, produção
de grãos, troncos de madeira, esse tipo de coisa. E foi justamente com o processo de fixação dos seres humanos que se começou a necessidade de haver trocas. E por que essas trocas ocorriam? Ora, muito simples. Se existia um produto que eu queria e esse produto não estava na minha mão, né, ele não estava na minha posse, estava na posse de outra pessoa, eu tinha duas formas de trocar de conseguir aquele produto. A primeira delas era agredindo a pessoa e tomando o produto dela para mim, algo que infelizmente ainda acontece muito hoje em dia. E a segunda forma era negociar, né? Anunciar algo que eu tivesse e, ao mesmo tempo, procurar algo que eu queria. Só que tem um problema nessa troca, que é o que a gente chama de escambo. Ou seja, eu tenho um produto e quero trocar diretamente com uma pessoa que tem um produto que eu quero. Só que tem um problema nisso aí. Digamos esse caso, né? A moça quer um cacho de banana e ela quer trocar por uma quantidade determinada de algum outro bem, digamos, como tem um exemplo aqui, livros. O problema aqui é algo chamado dupla coincidência de desejos. O que é que isso significa? Para essa troca ocorrer, as duas pessoas precisam querer exatamente esses mesmos bens. Então, se a moça da foto, ela quiser conseguir esse livro à base de uma troca, ela precisa que o rapaz que tem os livros queira as bananas que ela tiver. Mas e o que é que acontece se ele não quiser? Se ele não quiser as bananas, digamos que ele queira, sei lá, eu quero um frango, porque eu quero comer um frango. Então, essa moça precisa ir em direção ao cara que está com o frango na mão e torcer para que ele queira as bananas dela, para ela conseguir trocá-las pelo frango, para ele trocar o frango, ou para ela trocar o frango pelos livros. Em um contexto onde você tem pequenas tribos de seres humanos que fazem poucas negociações, esse sistema ele consegue sobreviver. Vide o sistema que existia aqui no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, que eles conseguiam fazer esse escambo com os índios. Eles conseguiam trocar pau-brasil e outras coisas nativas daqui do Brasil em troca dos bens que ele tinha, espelhos, objetos de prata. Eles conseguiam fazer isso nessa sociedade. Mas em uma sociedade mais desenvolvida, para uma sociedade ter um sistema econômico mais desenvolvido, como por exemplo aqui temos hoje, isso aqui era inviável, por causa de alguns problemas que a gente tinha, como a dupla coincidência de desejos que eu já falei, que consequentemente era uma questão de atribuição de valor aos bens. Para eu conseguir que uma pessoa trocasse um bem comigo, ela precisava valorizar o bem que eu queria mais do que o produto que ela tinha, para essa troca poder ocorrer. E aí eu tinha que ter a sorte disso acontecer de imediato, senão eu ia ter que fazer uma série de trocas externas e essa transação ia demorar muito tempo, principalmente numa época em que a gente não tinha sistemas de comunicação tão estáveis. Outro problema, divisibilidade dos bens. Nem todo bem ele podia ser trocado de forma divisível. Digamos, no exemplo da moça, um cacho de bananas. Eu poderia trocar uma unidade, duas, com maior facilidade. Mas, e no caso de um livro? No caso, sei lá, de uma cadeira? Não há como dividir um produto desses com tanta facilidade como se divide, por exemplo, um cacho de bananas. Transporte. O transporte de determinados bens, principalmente naquela época, era muito trabalhoso. Esse transporte, em sua maioria, envolvia transportar sacos e lombos de boi, ou então em outros tipos de bois, mulas, cavalos, né? Principalmente antes de se inventarem as carroças. Então você não tinha como transportar tantos bens, né, em uma leva só. Durabilidade era outro problema. Né? Como é que se você fazia no caso de bens que tinham durabilidade diferente? Então, digamos, eu queria trocar um cacho de bananas por uma espada de ferro. Uma espada de ferro ela tem uma durabilidade muito maior do que a de um cacho de bananas, que é perecível. Então, como é que ficaria a questão da troca nesses casos? Seria também uma questão de atribuição de valor muito complicada de resolver com o escambo. E o número de transações, né? Como eu falei, se você não desse a sorte de encontrar a pessoa que quisesse o mesmo bem que você tinha para dar em troca do bem que ela tinha, você precisava fazer uma série de outras trocas com outras pessoas. Então, muitas vezes, para as pessoas comprarem
para as pessoas adquirirem um produto através de escambo, elas tinham que fazer 3, 4 outras trocas, o que era um processo que dava muito trabalho, né? E aí nós partimos para a necessidade de que se existisse um sistema em que houvesse um bem, um determinado bem, que funcionasse como um meio de troca comum para todo esse sistema, como a gente vai ver nessa tabela. Então, quais eram as qualidades em que esse meio de troca precisava ter para poder servir como um bem que pudesse ser aceito por todas as pessoas? Primeiro, ele precisava servir como reserva de valor. Isso significa que ele deveria ser um bem que tivesse uma durabilidade suficiente para que o valor dele não desaparecesse de forma tão fácil. Então, digamos, um produto perecível, como banana, arroz, feijão, sementes de cacau, ou o próprio cacau em si, ele não é tão eficiente como uma forma de dinheiro, porque ele não serve como reserva de valor, porque ele tem o processo de apodrecimento e tende a fazer com que esse bem perca valor ao longo do tempo. Ele precisa servir como meio de troca. Então ele deve ser um bem que todas as pessoas queiram esse bem, sabendo que com ele elas podem ter acesso a outros serviços. E aí esse bem ele serve como um meio de troca indireto para se adquirir um determinado serviço. É por isso que a gente diz em economia que o dinheiro ele é o bem mais líquido da sociedade, porque ele é aquele bem que toda pessoa deseja ter, ainda que ele não tenha nenhuma outra função a não ser dinheiro. Mas ele é um bem que toda pessoa deseja ter para poder adquirir outros produtos e serviços em troca dele. E servir como unidade de conta. Ou seja, quando eu digo que esse computador ele custa R$1.000, eu estou querendo dizer que esse computador ele custa 1.000 unidades de um determinado dinheiro, ou seja, o real. E aí, determinados produtos que a gente tinha como dinheiro no passado, como a gente vai ver mais na frente, eles não tinham tanta utilidade como unidade de conta, porque eles não eram divisíveis. E aí nós partimos para as propriedades do dinheiro. A primeira delas é divisibilidade, ou seja, o dinheiro ele precisa ser um bem que possa ser facilmente fracionado. Ou seja, a gente possa dividir de forma eficiente para ele servir como unidade de conta. Durabilidade, precisa ser um bem durável, de forma a servir como reserva de valor, ele não pode perder ele não pode ser muito abundante e ele não pode ser um bem perecível. Fácil de estocar e transportar, né? O gado foi usado como dinheiro em muitas sociedades, mas imagine, você estocar um rebanho inteiro para servir como dinheiro para uma transação. Demanda um espaço muito grande, então não é fácil de estocar e armazenar determinados bens que funcionavam como dinheiro no passado. Ser amplamente aceito, né? Ele precisa ser um meio de troca amplamente aceito pelas pessoas. Ter uma oferta limitada, né? Então, se eu tenho um bem, por exemplo, como o sal, o sal foi muito usado como dinheiro ao longo da história, daí que vem, inclusive, a palavra salário. Mas se eu tenho um produto tão abundante, como é o caso do sal, ele não é tão eficiente como dinheiro, porque, como tem muito dele, a unidade daquele bem, ou a fração daquele bem, ela vai valer muito menos e vai tender a valer muito menos à medida que as pessoas forem descobrindo como extraí-lo. É por isso que o sal perdeu a sua validade como dinheiro, porque se descobriu que ele poderia ser extraído muito facilmente. Ser fungível, o que é que significa ser fungível? Essas duas cadeiras aqui, elas são basicamente iguais uma à outra, certo? O dinheiro ele precisa ter a mesma propriedade. Então, cada nota de real, né, cada nota de R$5, de R$10, ela é exatamente igual a outra nota de R$5 ou R$10. Então, a fungibilidade é uma característica que diz que um bem ele deve ser igual em todas as suas unidades. E possuir propriedades intangíveis, ou seja, propriedades que vão além daquilo que a gente pode ver ou tocar. Um grande exemplo disso é o ouro. Né? O ouro ele hoje serve para aplicações industriais. Na antiguidade ele servia muito para ornamentação, né, para fabricação de joias. E por quê? Porque ele é um produto que tem um grau de beleza. Então ele era demandado pela sua beleza e ele também construiu uma história. O ouro foi um meio de dinheiro por vários milênios. Então ele construiu essa história, ele tem essa característica que é intangível, uma característica subjetiva, mas que também define as propriedades de um dinheiro eficiente.
E aí, ao longo da história, ficou um pouco pequeno aí, mas nós tivemos várias formas de dinheiro em determinadas sociedades. Por exemplo, na Noruega era muito usado o bacalhau seco. Né? Para quem não sabe, o bacalhau é um dos principais produtos de exportação da Noruega, junto com o petróleo e as bandas de black metal de lá. O chocolate e semente de cacau, né, foi muito usado pelos astecas. O shekel, que é uma unidade, que na verdade o shekel não é um produto, não é uma moeda. Ele é uma unidade de medida que os mesopotâmicos eles utilizavam para medir grãos de centeio. Então, essa determinada quantidade de medida, ela era chamada de shekel. Se não me engano, equivalia a aproximadamente 120, 150 grãos de centeio ou de cevada. E essa unidade foi tão importante naquela região que até hoje existem países que utilizam o shekel como moeda. Por exemplo, Israel. O nome da moeda de Israel é shekel. O sal foi utilizado em Roma, como eu já citei. As pedras de Rai na ilha de Yap, isso aí a gente vai ver depois, é bem interessante essa forma de dinheiro. As cédulas de papel, que surgiram na China, a gente também vai ver. O padrão ouro, que a gente vai ver também, né, que é o padrão, que é a união das cédulas com o ouro, a gente vai ver isso mais na frente. E o padrão de moedas fiduciárias, que vigorou de 1971 até hoje. Né? Esse de moedas fiduciárias, muitas pessoas falam a respeito, será que conta de 1971 ou de 1933, que foi o momento em que Roosevelt deu o primeiro golpe no padrão ouro lá nos Estados Unidos. Mas é isso a gente vai ver mais na frente. Bom, isso aqui é o bacalhau, né? Era usado na Noruega. Vocês veem que ele tem um problema, né? É muito difícil você dividir pedaços de bacalhau de forma eficiente para criar um dinheiro fungível, ou seja, um pedaço de bacalhau exatamente igual a todos os outros. Mas aí os astecas vieram com o cacau e com as sementes. O problema da divisibilidade eles resolveram. Sementes de cacau elas podem ser facilmente divisíveis em quantidades iguais. Só que o problema da durabilidade e da fungibilidade permaneceram. O cacau ele é uma fruta, então ele é perecível. E a fungibilidade. Vocês veem que as sementes de cacau elas são muito diferentes entre si, né? Então não dava exatamente para você ver se uma semente de cacau ela era menor ou maior do que a outra, ou não dava para distinguir se uma semente de cacau era falsa ou verdadeira, esse tipo de coisa, que é um problema, né, quando a gente vai pensar em questão de dinheiro. Esse aqui é o shekel, né? Esse aqui é no museu, acho que era no Iraque, esse museu, né, que existia antes de 2003, da invasão americana. Essas aqui são os recipientes em que os mesopotâmicos eles mediam as quantidades de grãos de centeio e de cevada. Então, cada unidade dessas equivalia a uma determinada quantidade de shekels, que era a medida monetária que eles utilizavam lá. Né? Então, eles utilizavam os grãos como unidade de conta através dessa medida aqui, que equivalia a uma determinada quantidade. Aqui a gente tem o sal, foi utilizado em Roma, principalmente por causa das propriedades que ele tinha de conservar os alimentos, então ele tinha uma utilidade a mais, além do uso do dinheiro, e por isso ele era demandado num tempo que não existia geladeira nem refrigeramento para conservar os alimentos, mas aí depois, como se pode se notar, o sal se mostrou muito abundante ao longo da terra, então ele tinha um problema de não ser um bem tão escasso. Então ele tendia a perder valor ao longo do tempo e não era muito eficiente como moeda, como a gente também vai ver mais na frente. E aí a gente vem para as pedras de Rai. Eu destaquei as pedras de Rai porque esse modelo ele é interessantíssimo para a gente entender posteriormente como é que funciona o Bitcoin. Essas aqui são pedras circulares que existem no arquipélago que fica ali na região da Oceania, né, ali na parte da Micronésia, das Polinésias francesas. E ele foi utilizado como dinheiro pelos habitantes de uma ilha chamada Yap. Essas pedras aqui, elas existiam em outra ilha, né? E vocês podem ver que os formatos delas são bem peculiares. Elas são discos com um furo no meio. E os habitantes da ilha de Yap, eles identificaram que essas pedras eram muito raras, então elas eram escassas na região. E para os habitantes, elas tinham uma beleza inconfundível. Ninguém nunca tinha visto pedras como essas naquela região.
Então, por isso, eles começaram a utilizar as pedras como dinheiro. O dinheiro da ilha de Yap era isso aqui. É tanto que tem uma criptomoeda que hoje se chama Nano, mas ela surgiu com o nome High Blocks por causa disso aqui, em homenagem a essas pedras. Só que aí vocês podem perguntar, peraí, Luciano, mas essas pedras elas não são fáceis de transportar, elas não são divisíveis, né? Não dá para dividir um negócio desse aí, porque senão você perde as outras propriedades. Como é que os habitantes utilizavam, como é que os habitantes da ilha de Yap utilizavam isso como dinheiro? E aí vem a resposta que tem tudo a ver com a questão do Bitcoin. Eles não transacionavam diretamente as pedras. Eles atribuíam diferentes valores às pedras e eles tinham um sistema de confiabilidade que cada uma dessas pedras ela tinha uma história. Então, a ilha ela tinha um livro registro, semelhante a um livro razão de cartório, e cada pedra dessas ela tinha um livro específico, onde todas as transações envolvendo aquela pedra eram registradas. E esse era outro atributo que os habitantes da ilha valorizavam muito. Eles valorizavam as pedras que tinham a maior quantidade de história. Eles queriam saber de onde quando eles iam transacionar com algo em troca de uma pedra de raio, a primeira coisa que eles perguntavam era qual é o histórico dessa pedra, onde é que ela esteve presente, quem foi que a adquiriu, quando ela foi adquirida. E para saber essas informações, eles pegavam o registro das pedras. Então, tem um livro chamado The Bitcoin Standard, de um escritor libanês chamado Saifeddin Ammous, que ele tem um capítulo inteiro dedicado a isso aqui. Então, esses livros registros, eles contavam toda a história da pedra. E qualquer pessoa, qualquer habitante da ilha, ele poderia atestar a veracidade daquele livro e a veracidade de todos os registros e de toda a história daquela pedra. Em outras palavras, as pedras elas não eram trocadas diretamente, elas ficavam em locais, mas a propriedade dessas pedras, a posse dessas pedras, ela é trocada ao longo do tempo. E aí tem uma coisa engraçada, né? A Alemanha, no tempo do Kaiser, né? Logo depois que foi unificada, eles tentaram colonizar a ilha e aí eles fizeram meio que uma fraude ali para coletar impostos. Eles pegavam as pedras e traçavam letra X nas pedras, nas maiores pedras que tinham no local. E aí essas pedras que tinham o X preto, elas eram confiscadas pelo governo. Eles diziam, olha, a gente está confiscando essa pedra e em troca desse confisco, a gente vai dar para vocês estradas, infraestrutura, impostos. E os habitantes deixavam. Eles deixaram o governo, os oficiais alemães, terem a posse do dinheiro deles nesse período. E aí, após a conclusão desses serviços, eles apagavam as marcas com solventes, né, e para que fosse reembolsado aos cidadãos a propriedade sobre aquelas pedras. Né? Então, nós temos aí o primeiro confisco, digamos assim, né, de dinheiro que a Alemanha fez. Porque a Alemanha foi quem colonizou esse lugar, então eles conseguiram fraudar esse sistema através dessa parte de confisco. Então eu recomendo bastante que vocês leiam um livro, principalmente esse capítulo que fala dessas pedras de raio, né? E aí os alemães confirmaram a frase do Ferguson, né, do Neil Ferguson, que é o autor do livro Ascensão do Dinheiro, que é esse livro aqui, que o Neil Ferguson fala, atrás de cada fenômeno histórico encontra-se um segredo financeiro. Porque depois daqui o sistema das pedras de raio ele entrou em declínio porque a população passou a ver com desconfiança essa capacidade do sistema ser fraudado. Então, infelizmente, eles agora veem as pedras de raio apenas como símbolos, né? Como, por exemplo, a bandeira da ilha de Yap, que tem o formato de uma pedra, e aqui no centro o formato da ilha. E aí eu peguei uma história curiosa. Quem aqui já leu o livro quem aqui já conhece um autor chamado Douglas Adams? O Guia do Mochileiro das Galáxias e tal. Então, pronto, 2 pessoas, bacana. Ele tem um livro, a série é o Guia do Mochileiro das Galáxias, e no segundo livro, O Restaurante no Fim do Universo, ele fala do sistema monetário da galáxia. Aí eu peguei uma frase, né, aqui que é bem engraçada, que é sobre uma das moedas da galáxia, né, que ele diz, o putrigânico tem seus próprios problemas muito específicos. Sua taxa de câmbio de 8 nijis para cada pu é bastante simples.
Mas como cada ninja é uma moeda triangular de borracha com 10.800 km de cada lado, ninguém jamais a juntou em número suficiente para possuir um pool. Ninjas não são moedas negociáveis porque os galactibancos recusam-se a lidar com trocados. Então, quer dizer, essa frase, né, por mais que tenha só uma questão curiosa, ela também levanta a dificuldade de você ter um sistema monetário onde o dinheiro não possa ser divisível. Mas aí por que eu citei a ilha de Iap, já que eles têm essa dificuldade? Porque esse sistema de livro-registro, esse sistema de registro de transação de cada pedra, ele é exatamente o que está na base da tecnologia blockchain do Bitcoin, que a gente vai ver na terceira parte da aula. E aí, né, a humanidade procurou um sistema monetário mais eficiente. Foi quando surgiu isso aqui. Isso aqui é uma pepita de ouro em estado bruto. E o ouro ele começou a ser demandado há cerca de 5.000 anos atrás por causa de algumas características que ele possui, como a beleza, né? Ele é fácil de ser maleável, então é fácil de você dividir o ouro. A autenticidade do ouro é fácil de ser verificada, né? É fácil você verificar se uma moeda de ouro, uma barra de ouro, ela é autêntica. E aí, né, a maleabilidade permite você fazer, por exemplo, barras de ouro e você fazer moedas de ouro. E foi nessa época, e por causa do ouro, que surgiu a expressão sound money. Alguém sabe o que significa essa expressão? Sound money, traduzido literalmente, significa um dinheiro sonoro. Então, a tradução livre. Sound money, isso. Significa dinheiro sonoro em tradução livre. Mas na economia, sound money é utilizado no sentido de dinheiro sólido, ou seja, de um dinheiro verdadeiro, de um dinheiro que tem verdadeiro valor. E aí essa expressão surgiu justamente porque uma das formas de você identificar se uma moeda de ouro ou de prata é verdadeira, né, é você bater nela. Porque toda moeda de ouro, de prata, ela emite um ruído característico. Né, que até os mercadores de Veneza, acho que é no Mercador de Veneza que tem o livro... Não, Mercador de Veneza não, perdão. No livro O Pianista, né, se vocês lerem, o pianista lá do livro, ele está tocando num pub na Polônia, e aí ele diz, aparece um judeu que diz que pede para ele tocar baixo, para que ele possa ouvir o tilintar das moedas de ouro, que é um tilintar muito peculiar. Então é daí que surgiu a expressão sound money, para designar um dinheiro legítimo, um dinheiro que realmente tem valor. E aí surgiu isso no ouro. Só que aí o ouro ele também tem seus problemas. Né? Não é tão fácil você transportar barras e barras de ouro. Né? Você tem a questão da segurança, né? Como a gente via, por exemplo, principalmente em filmes, os comboios de ouro estavam sujeitos a serem assaltados. Então o ouro tinha os seus próprios problemas. A divisibilidade e o transporte do ouro também não eram muito práticos. Né? Não era muito prático, por exemplo, você sair carregando um punhado de moedas de ouro para fazer qualquer transação. E aí na China surgiu isso aqui. No século 8 a.C. surgiu o papel moeda na China, que foi o primeiro país a emiti-lo. Pouca gente sabe disso porque o papel moeda ele não se tornou tão popular na Europa depois que surgiu na China. E também porque o governo da China fez uma safadeza quando isso aqui surgiu. Eles emitiram isso aqui, deram um valor arbitrário em ouro e disseram aos habitantes, os chineses, entreguem ao governo o nosso ouro e nós daremos essas notas comprovando que vocês deram essa quantidade de ouro. E essas notas elas poderão ser transacionadas livremente e todas as pessoas serão obrigadas a aceitar. Ou seja, né, quase 1000 anos aí antes de Richard Nixon, a China se tornou o primeiro país a impor pela força da lei um padrão ouro, confiscando o ouro das pessoas e estipulando, né, um sistema apenas de notas. E aí na Europa, o sistema desse tipo ele se popularizou principalmente com esses caras aqui, né, os Médici. Os Médici eles não ficaram apenas conhecidos por serem grandes patronos das artes e artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci, mas eles também criaram um sistema bancário e um sistema de contabilidade que se utiliza até hoje. Ou criaram ou popularizaram. Um sistema que se utiliza até hoje. E
aí os bancos, né, eles surgiram dessa necessidade de segurança. Então, se uma pessoa precisava viajar pela Europa e ela tinha receio de levar seu ouro e ser assaltada nas estradas, os bancos ofereciam o serviço de custódia e aí o banco entregava um recibo semelhante a isso aqui, dizendo: fulano de tal depositou quantidade X de ouro no banco tal e esse recibo ele pode ser remissível, ele pode ser restituído em ouro, né, a qualquer momento. Os primeiros bancos, então, eles funcionavam como um sistema de custódia, ou seja, eu guardava o ouro lá, recebia um recibo e, posteriormente, eu poderia trocar esse recibo no banco ou em uma filial no banco, aí, quando os bancos começaram a se popularizar e a abrir filiais por toda a Europa. Só que a população começou a achar mais prático transacionar com esses recibos. Porque como eles tinham a validade de serem restituídos em ouro, as pessoas começaram a ver que aquilo era, na prática, um substituto do ouro. E aí elas começaram a achar mais fácil simplesmente transacionar esses recibos. Da mesma forma que nas décadas de 90 as pessoas achavam mais fácil fazer pagamentos com cheque do que ir no banco sacar dinheiro. E os bancos começaram a perceber isso, né? Que os cofres eles ficavam muito cheios e poucas pessoas iam resgatar o seu pagamento em ouro, ou a sua quantidade em ouro no banco. E aí o que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a emitir mais recibos do que o ouro que eles tinham armazenados. E foi aí que surgiu o sistema bancário de reservas fracionadas, né? O precursor desse sistema, que é aquele sistema em que os bancos eles emitem uma quantidade de recibo maior do que o balanço que eles têm. Só que esse serviço, esse sistema de reservas fracionadas, ele tem uma falha. Se as pessoas descobrissem o que estava acontecendo, elas iam direto para o banco e diziam: opa, peraí, eu estou desconfiado que esse banco aqui está emitindo mais recibos e eu quero sacar o meu ouro. Se uma ou duas pessoas fazem isso, não tem nenhum problema. Mas se acontece isso aqui, né, a corrida pela riqueza, ou the run of banks, se acontecer isso aqui e o banco estiver fazendo reservas fracionárias, ele se lasca. Porque as pessoas... Eu tenho uma dúvida. Oi, Marida, pode falar. Quando eles começaram a fazer isso, eles fizeram isso de forma em fraude ou foi uma permissão? Inicialmente... Eles começaram a emitir mais recibos, eles emitir para os seus, né? Ou porque você está plantando um recibo, é como se fosse uma cédula, né? Mais dinheiro. Isso, é uma cédula de dinheiro, é uma cédula restituível de ouro. Restituível de ouro. Eles estavam fazendo isso para quem diz que não tinha ouro, ninguém estava entregando ouro, para os seus amigos, para os donos, isso era de forma fraudulenta? Ah, sim, entendi. Então, os bancos começaram a fazer isso porque eles começaram a perceber que poderiam ganhar dinheiro em cima do ouro que tinham armazenados. Então, essas cédulas eles faziam em forma de empréstimo. Exatamente. Isso. Eles faziam para emprestar. Certo? Existe um debate se reservas fracionárias seriam ou não fraudes, mas esse começo, né, como foi feito sem conhecimento dos clientes, então você tinha um problema aí, porque o banco ele estava emitindo mais cédulas do que o ouro que ele tinha. E aí, se acontecesse isso aqui, e o banco não tivesse como restituir o seu cliente, o banco ia à falência. Foi um dos motivos que levou ao surgimento do Banco Central. O primeiro Banco Central do mundo surgiu no século XVII, na Suécia, foi o Banco Central da Suécia. Os bancos centrais eles surgiram inicialmente como prestamistas de última instância. Ou seja, era a instituição que, se um banco falisse, o Banco Central socorria os clientes daquela instituição. Mas aí, como esse sistema começou a acarretar várias fraudes, muitos bancos quebraram, no século XIX, principalmente na última metade, surgiu o sistema que se chama de padrão ouro ou padrão ouro clássico. Esse sistema ele foi idealizado em grande parte por David Hume, para o inglês David Hume, e ele durou aproximadamente 44, 45 anos. O padrão ouro ele era uma forma de garantir que bancos e governos manteriam os benefícios do sistema de cédulas,
mas ao mesmo tempo não correriam os riscos de fazerem fraudes com seus clientes, nem de enfrentarem corridas bancárias. Então o padrão ouro definiu que todas as moedas elas deveriam ser lastreadas na quantidade de ouro que o país possuía. Então, durante esse período, existiu uma moeda mundial, que foi o ouro. Muitos governos eles falam, queremos uma moeda mundial, etc. Só que a diferença desse sistema é que essa moeda mundial ela era uma moeda que já tinha um histórico do mercado e que ela foi utilizada ao longo da história de forma livre, sem a intervenção estatal. Então, esse sistema aqui ele foi definido para evitar essas fraudes. E aí começou-se a se definir os valores de cada moeda. Então, o dólar. O dólar, nessa época, ele era definido como 1/20 de grama de ouro. Então, uma nota de $1, ela dava ao seu detentor o poder de restituir para si 1/20 de grama de ouro. A libra esterlina, da Inglaterra, ela era equivalente a 1/4 de grama de ouro. Então, por isso que a gente fala que naquela época existia uma moeda mundial que era o ouro. E as demais moedas, dólar, dólar, libra esterlina, marco alemão. Aqui no Brasil, a gente teve também o padrão ouro com réis, mas aí foi um período muito curto da história brasileira. Todas essas moedas eram denominações de uma fração de ouro. Então, elas eram apenas uma forma prática de dizer uma quantidade X de ouro. Mas todas elas eram lastreadas em uma quantidade. E esse padrão durou do início da Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra entre a França e as províncias alemãs, na época não era ainda a Alemanha, foi principalmente entre a França e a Prússia. E aí, essa guerra foi vencida pela Prússia e ali os reinos alemães se unificaram. Então durou esses 44 anos até o início da Primeira Guerra Mundial. E aí na Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro ele foi deixado de lado porque a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra de uma escala totalmente diferente de todas as outras guerras que existiram no período. Para vocês terem uma ideia, antes da Primeira Guerra Mundial, a mais sangrenta guerra da história era a Guerra de Secessão Americana, que matou 600 mil pessoas, entre militares e alguns civis. A Primeira Guerra Mundial, só de soldados morreram 8 milhões. E os estados eles começaram a gastar muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eles tinham em ouro. Então eles começaram a imprimir dinheiro com alta velocidade e praticamente sem limites. E após a Primeira Guerra Mundial, nenhum estado sentiu mais isso do que a Alemanha. Tu pega um copo para mim, por favor? Nenhum estado sentiu isso mais do que a Alemanha. Por quê? A Alemanha, como vocês sabem, saiu derrotada na guerra. Ela tinha impresso dinheiro de forma absurda, como a gente vai ver mais na frente, no gráfico. E para completar, os alemães tiveram que pagar altas indenizações aos aliados. Resultado. Outra coisa que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial foi a criação do Banco Central Americano. E aí, com a criação do Banco Central Americano, o Fed, abriram-se as portas para se consolidar o sistema monetário que nós temos hoje. Mas aí, voltando para o caso da Alemanha, isso foi o que aconteceu na Alemanha nos anos pós-Primeira Guerra Mundial. Como a Alemanha foi vítima teve que pagar as reparações de guerra, o país faliu, imprimiu muito mais dinheiro do que tinha em ouro, então a Alemanha literalmente ficou sem ouro, à medida que essas dívidas foram cobradas e o país tinha que restituir as notas de marco. Para vocês terem uma ideia, antes da Primeira Guerra Mundial, $1 valia 4,2 marcos, fazendo a conversão da quantidade de ouro que cada moeda valia. Após em 1923, o auge da inflação alemã, o dólar valia 4,2 bilhões de marcos. Essa aqui é uma foto dos cidadãos alemães, isso aqui é uma fila. Se vocês mostrarem essa imagem para os pais, avós de vocês, eles vão achar muito... Eles vão lembrar, com certeza, do tempo do Sarney, que
que a gente teve algo parecido com isso, só que na Alemanha foi muito mais intenso, como vocês podem ver nessa imagem. O que é que vocês acham que a galera está levando aqui? Dinheiro. Não sei, vai. Cédula. Vou comprar uma banana. Não, para comprar um ovo. Para comprar um ovo. Tem uma foto bem mais chocante, que é um casal numa mesa assim, e com um monte de notas em cima, queimando essas notas para colocar no fogo. Na época da hiperinflação, o dinheiro alemão valia tão pouco que as pessoas preferiam usá-lo para aquecer os fogos no inverno, os fornos no inverno, do que comprar lenha com esse dinheiro. E aí, nesse período, foi que começou a se esfacelar o padrão ouro, e o ápice, nessa época, não foi na Alemanha, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos, em 1933, né, aquele presidente maravilhoso, para não dizer o contrário, chamado Franklin Delano Roosevelt, ele baixou uma lei que dizia que todos os cidadãos precisavam entregar o seu ouro para o governo. Ele fez como a China. Tá? E aí os cidadãos entregaram o ouro. E aí quando a maioria dos cidadãos entregou esse ouro para o governo de Roosevelt, ele automaticamente subiu artificialmente o preço do ouro e impediu os cidadãos de restituírem sua quantidade de ouro em dólares. Então os cidadãos tinham um ouro mais caro, o que elevou o preço das coisas, e eles não podiam restituir as suas cédulas em ouro, porque o governo americano não deixou. E aí a consequência disso, na Alemanha e no mundo como um todo, nós temos aqui, né, um gráfico com o valor do ouro do dinheiro em circulação. Isso aqui é quanto cada marco valia em ouro. Vocês podem ver que a Alemanha sofreu a pior redução. Né? Em 2 anos, foi uma redução drástica no valor do ouro. A Inglaterra, países como Inglaterra, França, somente a Alemanha e os Estados Unidos experimentaram a redução, né, do preço da sua moeda em termos de ouro. A Alemanha experimentou a maior redução. E, bom, o sistema do padrão ouro, ele continuou a resistir, né, embora com suas fragilidades, mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial chegou, os países da Europa, eles estavam totalmente destruídos. O centro de poder se deslocou da Europa para os Estados Unidos. E isso motivou o surgimento da Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods ela foi realizada nos Estados Unidos, não lembro agora o ano, 1944, tem ali, né? Ela foi realizada lá, e o objetivo dessa conferência era redefinir o sistema monetário mundial. Então, o pouco que existia do padrão ouro básico acabou aqui, porque nessa conferência foi quando começou o domínio do dólar como moeda de reserva mundial que dura até hoje. Né? Aqui, os Estados Unidos eles estipularam o preço do ouro de $35 a onça Troy, e definiram que todos os outros países eles não mais restituiriam o seu dinheiro em ouro, mas sim no dólar. E aí o dólar ele se tornou a moeda de reserva, mas ele ainda mantinha o seu lastro no ouro. E aí os demais países, né, eles receberam o auxílio do governo americano com o Plano Marshall para se desenvolver. E ao longo dos anos, depois desse acordo, e à medida que os países começaram a se recuperar, eles começaram a estranhar, né, a não gostar do fato de suas reservas estarem nas mãos dos Estados Unidos para lastrear o dólar. Então, os países eles começaram a pedir a restituição de suas dívidas com os Estados Unidos em ouro e não mais em dólar. E os Estados Unidos aconteceu com os Estados Unidos o que aconteceu com a Alemanha. O estoque de ouro começou a cair. Até que chegou esse cavalheiro chamado Richard Nixon, né, que em 15 de agosto de 1971 ele fez um discurso em cadeia nacional, né, para o mundo todo, e ele caloteou a dívida americana. Então, para quem diz aí que os Estados Unidos nunca deu calote, não é bem assim.
esse cidadão aqui, ele caloteou a dívida americana. Por quê? Ele disse que as dívidas dos Estados Unidos não mais seriam restituídas em ouro, mas sim em dólar. E o dólar não mais seria lastreado no ouro. Isso aí foi idoso, né? Isso aí foi pior. Resultado. Lembram que eu falei para vocês que no padrão ouro, as moedas elas eram meramente denominações de determinada quantidade de ouro? O dólar era 1/20 de grama de ouro. A partir do discurso de Nixon, o dólar passou a não significar mais nada. Em termos de... O dólar era um pedaço de papel com tinta impresso. Ele não tinha mais um significado em termos de lastro. E a partir daqui as moedas passaram a não ter mais lastro. Isso foi repercutido no Brasil. A gente tem um cavalheiro competentíssimo ministro da Fazenda, do Planejamento do Governo Militar, que é Delfim Neto, que ele disse que o Brasil não precisa temer medidas de Nixon, se referindo aí à questão do fim do padrão ouro. E a gente sabe que quando Delfim Neto diz alguma coisa, diz para não temer alguma coisa, é porque a gente tem que temer. Né? Então, isso repercutiu no mundo inteiro. Né? Aqui, na época, a Bolsa de Nova York bateu recorde, mas enfim, foi uma decisão que aboliu o ouro como moeda, como dinheiro, né? E aí o dólar ele passou a ser ao mesmo tempo moeda e dinheiro. Qual é a distinção aí, Luciano? No inglês ela é mais fácil de você identificar. No português não tem muito um termo para você fazer essa distinção. Mas no inglês nós temos o termo money e o termo currency. O termo money, geralmente ele é usado, né, pelo menos na época do padrão ouro, ele era usado para definir o dinheiro, o bem que representava o dinheiro da economia. Já o currency, né, ele é algo próximo à moeda corrente, né, corrente. E o currency, ele é a designação da moeda que circulava no mercado. Então, para ficar mais fácil, na distinção em inglês, o money seria o ouro, né, que daria o lastro a determinada moeda, e o currency seria a moeda corrente, né, a moeda que circula na economia. No caso, dólar, marco, libra, enfim. Então, o dólar, a partir desse momento, ele passou a ser ao mesmo tempo money e currency, ao mesmo tempo dinheiro, papel moeda corrente. E aí começou a era das moedas fiduciárias, né, como a libra, o euro, o real e o yuan, todos lastreados em dólar. Só que nem todo mundo concordou com isso, né? A gente tem, por exemplo, o cara que nós estávamos analisando hoje, que é o Hayek. Eu sei que vocês estão lendo O Caminho da Servidão, mas ele também tem um livro fantástico que escreveu em 1976, que na verdade foi um ensaio que ele fez, né, que depois virou um livro, chamado A Desestatização do Dinheiro, uma análise da teoria e prática das moedas simultâneas. 5 anos, né, após a decisão do Nixon, o Hayek escreveu isso dizendo: até o momento a principal conclusão é que a maior falha da estrutura de mercado, qual seja sua suscetibilidade à depressão e ao desemprego periódicos, objetos de justificada censura, é consequência do milenar monopólio governamental sobre a emissão de moeda. O que é que o Hayek está dizendo aqui? Isso é importantíssimo. Ele está dizendo que todas as crises e depressões que ocorreram durante a história não é um produto de uma falha de mercado, mas é um produto da falha do monopólio estatal sobre a moeda. E nesse tratado, Desestatização do Dinheiro, o Hayek, né, mais de 20 anos antes, mais de 30 anos antes do surgimento do Bitcoin, ele previa um sistema, né, ele teorizou o sistema onde várias moedas concorressem entre si. Ah, Luciano, mas esse sistema existe hoje, né? Você não tem uma moeda mundial. Só que o Hayek foi além. Ele defendeu que bancos e instituições privadas de cunhagem tivessem o direito de emitir suas moedas. Ou seja, ele não queria a moeda como um monopólio estatal. A teoria dele dizia que empresas privadas deveriam ter direito de emitir essas moedas e que essas moedas deveriam competir no mercado para que aquelas moedas com mais credibilidade, ou aquela moeda, né, se predominasse uma só, como foi o caso do padrão ouro,
depois de várias tentativas, o ouro predominou como moeda única, pudessem prosperar. Se várias moedas pudessem prosperar, que assim fosse. E que a moeda não fosse apenas um monopólio estatal. Ou seja, o Hayek provavelmente detestaria, né, ver o que é que o euro se tornou, o que é que a União Europeia se tornou na questão da moeda única. E aí o resultado, né, desses 100 anos que esse gráfico coloca, né, de 1913 a 2013, que são 100 anos desde que o FED surgiu. Isso aqui é um gráfico do dólar, né? Em 1913, né, você tinha que o dólar, né, o poder de compra do dólar, e hoje você tem o poder de compra do dólar atual. Ou seja, 95% de queda em todo esse período. No século XIX, né, antes do Banco Central, o dólar tendia a se apreciar de valor. Depois da criação do Banco Central, né, e aqui você tem, por exemplo, 1933, que é a medida do Roosevelt, 44, que é Bretton Woods, 71, né, que Nixon fechou a janela do ouro, e aí o dólar foi ladeira abaixo nesse período. Então, isso não foi só com dólar, né? Todas as moedas mundiais experimentaram esse tipo de destruição monetária em maior ou em menor grau. Bom, e aqui são, né, as referências. E o que é que aconteceu depois disso? O que é que aconteceu depois dessa destruição do poder de compra do dólar? Como foi que as pessoas reagiram? Como foi que o mundo reagiu a esse tipo de coisa? Como as economias passaram a se comportar? E, principalmente, como foi que reagiram as pessoas que não concordavam com o monopólio estatal sobre a moeda e quiseram se rebelar? Essas pessoas, elas entraram em um determinado grupo de aficionados por tecnologia e formularam as primeiras noções de dinheiro digital e totalmente independente do Estado. Isso é o que a gente vai ver na aula da próxima semana, na questão do dinheiro digital, como surgiu. Essas aqui são algumas das referências, então as referências que eu utilizei. E eu não coloquei aqui o livro do Saifedean Ammous, mas é o The Bitcoin Standard, né? Tem na Amazon, infelizmente só tem em inglês, mas é um excelente livro para quem quer entender sobre Bitcoin e principalmente sobre economia. O livro tem 10 capítulos, 7 são sobre economia e apenas 3 são sobre Bitcoin. Então, quem souber ler inglês, eu recomendo bastante esse livro. Agradeço a vocês por terem aqui participado e nos vemos na próxima semana com a parte de dinheiro digital e suas origens.